pelo Amor, com Márcia Martins. Bom dia, queridos. Tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e o tempo voltou a ficar fresquinho novamente, né? Até com um chuvisco e com o final de semana chegando. E esse tempo, assim, dá vontade de dormir mais um pouquinho. Nós tivemos uma semana muito intensa, muito frutífera também. Foi uma semana maravilhosa, né? Nós tivemos muitas atividades, subimos ao monte ontem. Olha, não dá nem para contar para vocês. Que poder de Deus derramado sobre nós, como o Espírito do Senhor, né, moveu em batalha pelo Brasil. Foi maravilhoso. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o monte. Fizemos a caminhada também de oração na terça-feira. E estamos aí a pleno vapor. Hoje é o nosso último programa antes das eleições no Brasil. Não só eleições presidenciais, como vocês sabem, mas nós teremos que eleger 2 senadores, um governador para Minas Gerais, um deputado estadual, um deputado federal, quer dizer, primeiro federal, depois estadual, e o Brasil inteiro está envolvido neste clima das eleições. Ontem eu assisti um vídeo lá do Rio de Janeiro, uma manifestação num final de tarde, e a população cobriu de verde e amarelo aquela ponte Rio-Niterói, não é? Chega a emocionar. A gente vê a mobilização do povo brasileiro lutando pela sua liberdade, né, para sair das garras de um sistema corrupto, de um sistema que quer a destruição da família e que quer a destruição do país, não é? E estamos aí nesta luta, cada um luta como sabe lutar. Nós desembainhamos a espada do Espírito, entramos em propósito de jejum, de clamor, de oração, porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus contra todas as artimanhas do inimigo, contra toda a canalice, né, de Satanás, porque ele é terrível, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Hoje, como eu prometi para vocês, eu vou continuar falando um pouquinho. No último programa nós falamos sobre a fake news, né? Por que a fake news acontece? Por que essas notícias falsas, né, que procuram nos enganar, estão circulando no Facebook, na internet, em todos os canais, no WhatsApp. E às vezes, né, a gente que está acostumado a viver na verdade, a gente esquece que existem filhos de Belial, pessoas que não nasceram de novo, que são filhos do pai da mentira e que têm prazer em servir ao pai da mentira, né? Inventar mentiras, enganar. Nós vimos que cada um de nós nascemos como nasceu Jacó, enganadores, não é? Querendo sempre suplantar o nosso irmão e pegar o que é dele. Jacó ambicionou a primogenitura de Esaú desde o momento que estava saindo do ventre da mãe, saiu agarrado no calcanhar dele, né? Tentando ver se conseguia passar por ele e nascer primeiro. Mas isso não aconteceu, não é? Então ele cresceu com este nome, com esse estigma de Jacó, né, o enganador, e ele acabou, então, cumprindo aquilo que o próprio nome dele estava dizendo a respeito dele, e ele se envolveu naquela trama de enganar o seu irmão para obter a bênção de primogenitura do seu pai, Isaac. Só que depois a culpa continuou perseguindo, porque não há como você fazer uma coisa errada, você mentir
e a sua consciência não pesar, né? Quando a sua consciência parar de pesar, então é porque você não tem mais jeito, você não tem mais recuperação. Então nós vimos que a fake news está aí porque ela vem desta multidão de indivíduos que não nasceram de novo, que o pai deles é o pai da mentira, né? Pessoas que não estão acostumadas a andar na luz da verdade. E nós falamos que íamos dar continuidade a este assunto, como de fato vamos, daí a pouquinho, nós vamos estar tomando o ensino de Jesus em Mateus, no capítulo 21, quando o pai manda aos seus filhos, ele tem 2 filhos, e ele fala, filho, hoje vai trabalhar na vinha. E nós vamos ver aí o que aconteceu. Queridos, é isso, né? Esse fim de semana, apesar da intensidade que foi durante toda a semana ainda não acabou. Amanhã nós temos mais atividades de intercessão pela nossa nação, pelas eleições, pelos nossos destinos, pelo destino da igreja brasileira, porque se os partidos de oposição, se eles tomarem o poder mais uma vez, a igreja brasileira vai passar assim um período muito, muito, muito difícil, ok? De perseguição, uma perseguição, né, que já tem até mesmo começado. Eu fiquei assim espantada de ontem eu abri o meu Google, o Google onde você normalmente pega todas as informações, que a gente acha que o Google é um canal de informação imparcial, e então eu abri e fui ler assim as manchetes, as notícias que o Google está veiculando. E eu fiquei horrorizada, eu mandei uma mensagem até para eles, mandei um feedback, né? Mandei uma mensagem, falei, o que é isso? Eu achei que eu tinha aberto a página dentro de um site qualquer, de um partido de esquerda, alguma coisa assim, porque até eu abri sem querer, mas falei, não, gente, isso é a página, né? A front page, né, que a gente fala, a página de frente do Google, onde tem ali os resumos das notícias principais. Eu fiquei realmente, falei, gente, que horror, como a imprensa já não esconde o quanto ela está tendenciosa, vendida a serviço de Satanás, porque as manchetes eram todas contrárias ao candidato de direita Bolsonaro, todas contrárias ao juiz Sérgio Moro, assim, mas escandalosamente, não é? Tendenciosas. Eu falei, realmente, se o povo brasileiro não continuar indo às ruas e se nós não clamarmos a Deus, este príncipe das trevas, que é o enganador, né, que é o pai da mentira, que é Satanás, ele vai continuar tentando controlar a nação brasileira. E nós precisamos vigiar muito, porque não é só a escolha do presidente da República que importa. A escolha dos senadores também é muito importante, dos deputados. Eu não vou votar em nenhum corrupto. Eu coloquei um aplicativo no meu celular que chama Detector de Corruptos. Você pode baixar, vai lá no Google, né, no seu Play Store e baixa lá, Detector de Corruptos. Aí você escreve lá o nome do seu candidato e veja se ele tem qualquer processo contra ele. Se ele estiver sendo processado por qualquer coisa, você não vote nessa pessoa. É uma pessoa que está sendo investigada pela justiça, não é? Porque está envolvido com falcatrua, com coisas erradas. Muito bem. Mas está este caldeirão fervilhando, não é? E a semana vai se esticar até domingo, quando nós vamos comparecer às urnas para exercer o nosso direito e dever de cidadãos. Que nós, que somos povo de Deus, possamos ser orientados pelo Espírito do Senhor, não é? Como eu disse a vocês, não vou votar em ninguém que não tenha a ficha limpa.
Não vou compactuar com nenhum corrupto. Não vou votar em nenhum partido de esquerda que nega Deus. Como eu estava dizendo para vocês, que eu fiquei chocada com o Google, e também fiquei assim, bem impressionada de ver, né? Como o anticristo, ele já está com todas as garras, com todas as unhas de fora. Um amigo meu, ele me mandou assim uma mensagem de WhatsApp mostrando as manchetes nos jornais de todo mundo. As notícias que foram passadas para eles totalmente desvirtuadas, porque esses jornais lá de fora, eles recebem o que é fornecido pela imprensa brasileira. E o que a imprensa brasileira forneceu para eles foi só mentira, só lixo. Então, eles estão acabando com o candidato de direita Bolsonaro, eles estão acabando com ele. As manchetes todas falam que o povo brasileiro está votando no fascista, que o povo brasileiro está retrocedendo, né? Toda aquela evolução, aquela liberdade, né? Como um povo evoluído que aprova o aborto, que aprova crianças serem, né, induzidas a serem homossexuais. Nós éramos antes um povo evoluído. Como nós podemos apoiar um candidato retrógrado que defende a família, não é? Então, assim, um horror as manchetes. Só o Senhor para pelejar na nossa causa. Como eu falei para vocês, nós subimos ao monte, né? E no final, quando nós terminávamos a nossa oração, Deus nos trouxe uma palavra bem interessante que está em Isaías, no capítulo 63. A palavra, né, que encerrou ali a nossa oração no monte. Dever, bom dia. Dever está escrevendo, as pessoas não estão sendo mais ensinadas a pensar e refletir sobre os diversos assuntos do nosso dia a dia. Que possamos refletir sobre tudo o que ouvimos e lemos. Realmente, né, nós não podemos ir comendo sem mastigar. Nós temos que avaliar, nós temos que pensar, porque a população brasileira, né, é uma população que normalmente não está acostumada a pensar por si mesma e se torna, né, alvo de manipulação. Precisamos, quando vemos as coisas, precisamos avaliar, pensar sobre aquilo. Bom dia, Tom Silvertis, que está nos assistindo no Facebook. Dever está assistindo lá de Braga, em Portugal. Que bom, né, Dever, que você está fora do Brasil, mas eu sei que o seu coração está aqui, você está nos ajudando, está conosco nessa luta. Então, a palavra que veio em Isaías ontem, depois do mover de guerra, de batalha, de gerar, ontem no monte nós estivemos gerando a redenção do Brasil. E o Senhor trouxe essa palavra. Isaías 63 diz, o dia da vingança e da redenção. E justamente estávamos ali, né? Pedindo ao Senhor que vingasse a nossa causa, que trouxesse redenção sobre o Brasil. Bom dia, Edna. Então veio a palavra do Senhor. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Edom, Bosra, fala de vermelho, não é? Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Isso é o Senhor, né, que responde à pergunta do profeta. E o profeta pergunta, por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? E o Senhor responde, sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, que fala do sacrifício do Cordeiro em favor de todos nós. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção.
Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou. E a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Então, aqui falando, né, da redenção que foi providenciada através de Cristo Jesus. Nós queremos o vermelho do sangue de Cristo que redime a nação brasileira de seus pecados, que redime a igreja que está tão entregue à corrupção, não é? Mas existe um remanescente fiel, 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e que não vão entregar o Brasil na mão de príncipes das trevas que querem negar a existência de Deus, não é? Que querem expulsar Deus da nossa nação. Não, nós queremos o Senhor, só o Senhor é Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos de Cristo e esta nação está dedicada a Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. E todo aquele que coloca o nome de Deus acima de todas as coisas, todos aqueles que invocam o nome de Deus, nós estaremos com estes que colocam Deus no seu trono e não naqueles que negam a existência de Deus. Nós, como povo de Deus no Brasil, que somos uma multidão de gente, vamos clamar: Senhor, tem misericórdia, redime a nossa nação, não nos entrega na mão dos nossos opressores. Eu creio que o Senhor, Ele permitiu que o Brasil chegasse tão profundamente no caos, né? Na violência, na ruína, na pobreza, no desemprego, na ruína moral, para que agora, quando o Senhor vai agir para a redenção do Brasil, todo mundo saiba que foi Ele quem fez isso, que isto não é obra de homens, que o Senhor vai ouvir a nossa oração e por isso a nossa nação vai ser resgatada. Porque nós necessitamos, né, urgentemente de uma intervenção de Deus para que não seja tarde demais. Nós estamos vendo nas nossas escolas o que está acontecendo. Os professores estão sendo atacados pelos alunos, sofrendo violência dentro da própria sala de aula. Os alunos estão sendo violentados moralmente, ok? Está uma imoralidade enorme no meio dos estudantes, nas escolas, algo incontrolável, não é? Tudo porque a nossa nação foi entregue legalmente na mão de príncipe das trevas. E o Senhor há de ter misericórdia de nós. E eu creio que o Senhor permitiu a situação chegar nesse ponto para que a glória seja toda dele. Até mesmo o candidato que nós cremos, né? Que é a opção melhor no momento, que é aquela pessoa que Deus vai usar, que é o candidato que tem colocado Deus acima de todas as coisas, né? Esse é o lema da campanha dele, no momento em que, né, Deus está sendo expulso de todos os lugares. Ele levantou o nome de Deus. Então, até mesmo este candidato, Deus reduziu a força dele a nada. Ele não consegue sequer fazer a campanha política dele, não é? Ele está podendo falar e só pode falar 10, 15 minutos e não tem mais forças para falar, porque Deus tirou as forças deste homem, para que todos saibam que foi o Senhor quem fez todas essas coisas. E se ele passou uma experiência de quase morte, é para que ele fosse quebrantado por Deus, para que ele se identificasse com a nossa nação, que também está vivendo uma experiência de quase morte. Assim ele pode compreender o que é uma nação quase morrendo. Assim como ele levantou a voz para falar publicamente que ele está vivo por um milagre das mãos de Deus, assim também a nossa nação vai vivenciar um milagre das mãos de Deus. Assim como ele foi poupado da morte e continuou vivo,
assim a nossa nação será poupada da morte e continuará viva para a glória de Deus, para fazer a obra do Senhor, para se tornar uma nação segundo o coração de Deus, onde nós teremos uma economia sarada para que possamos dar continuidade à obra missionária que nós temos, né, no exterior, aos investimentos no reino de Deus. Nós precisamos, né? Porque se nós vamos cair nas mãos de partidos de esquerda que negam o Senhor, a igreja vai ser perseguida, vai ser empobrecida. E como então vamos alcançar as nações com o evangelho? Vocês sabem que eu tenho o projeto Asra, o projeto Esperança ali na Índia, que nós estamos cuidando de 60 crianças. Tem uma outra família de refugiados que há mais de 7 anos nós estamos ali cuidando desta família. E com esta confusão, o dólar foi parar lá em cima. Agora, essa semana, ele voltou ao patamar de 3 e pouco. A bolsa subiu somente pela notícia de que o candidato de maioria estava subindo, né? Foi liberada aí uma pesquisa dando ele como vencedor do pleito. E nisso a economia já deu uma estabilizada, né? Isso vai facilitar para que a gente possa estar fazendo o envio da remessa de dinheiro para continuar ajudando, né, as crianças, continuar levando o evangelho às nações. Mas não é só isso, não é? Então é tremendo. Eu vejo dessa maneira. Este homem, ele não tem espaço na mídia. A imprensa está perseguindo, está totalmente contra quase toda a imprensa. Esta imprensa brasileira passou para a imprensa internacional. Então, né, toda a imprensa internacional quase, né, levantando essas manchetes mentirosas e tendenciosas. Então, nós vemos aí que o inimigo se levantou contra os propósitos do Senhor, mas ele se levantou para cair. Assim como Bolsonaro disse que ele só não morreu por um milagre de Deus, realmente, né, os médicos da Santa Casa falaram que ele estava em choque, né, ele realmente, por coisa mais de poucos minutos, e ele teria morrido realmente. Não é? Nós estamos vendo ali essa luta dele para melhorar, não é? Eu ontem conectei, ele tem um canal Bolsonaro TV, que todo dia, 8h30 da noite, ele entra no ar. Ontem ele deu uma entrevista na Record, que todo o Brasil, né, pôde acompanhar essa revista na Record. E a imprensa está furiosa contra o dono da Record por causa dele ter permitido, né, por causa dele ter dado esse espaço para o candidato falar. Ainda que ele tivesse que falar um pouquinho, parar, o repórter tinha que esperar para ele conseguir ter força de falar mais um pouco, mas nós temos fé em Deus, que assim como o Brasil está sem forças, mas vai recuperar as suas forças, também Bolsonaro vai sobreviver. Ele vai viver e não morrer para a glória de Deus e vai ser instrumento nas mãos de Deus para levantar a nossa nação, para resgatar a nossa nação. Que o Senhor seja glorificado nisso tudo. Sabemos que a questão aqui não é o homem Bolsonaro. Deus escolhe quem ele quer para usar da maneira como ele quiser. E nós temos a obrigação de orar, e orar muito para que Deus possa, né, cumprir o propósito dele através das nossas autoridades, através dos nossos governantes. Ok? Então, eu vejo dessa maneira essa situação. É até engraçado, né? O candidato, na última fase da campanha, não tem mais como falar, não tem como mais fazer coisa nenhuma, não é? E isso eu vejo a mão de Deus dizendo, sou eu quem faço, né? Orem, clamem, jejuem, porque eu, o Senhor, né, vou mover e vou responder às orações do meu povo. Bom dia também, chegando Robson Alencar no nosso Facebook. Edna, que bom te ver por aqui.
Queridos, eu não me esqueci aqui da nossa leitura de Provérbios. Nós estamos no capítulo 10 e vamos seguir adiante a partir do versículo 20, ok? A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ouviram isso? A bênção do Senhor traz riqueza. A bênção dele não inclui dor alguma. A dor que vem é fruto das nossas escolhas erradas, do nosso andar altaneiro, independente de Deus, e nós passamos a colher o que nós plantamos, e por isso temos dor nas nossas vidas. Porque a bênção do Senhor traz riqueza, ela não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhes será concedido. Glória a Deus, Senhor, nós desejamos um Brasil redimido, Senhor. Um Brasil cheio da Tua glória, um Brasil onde haja paz, onde haja justiça, onde haja prosperidade, Senhor. Uma nação capaz de cumprir o seu chamado em Deus, né? De alcançar as nações para Cristo. Amém? Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E paramos aqui, né? Se Deus quiser, semana que vem, segunda-feira, a gente entra no capítulo 11. Hoje uma irmãzinha me mandou um salmo, foi a Valdenice, né, Valdenice? Bom dia, Valdenice, bom dia, Eliana, bom dia, Zezé, Sheila, Flávia. Gente, falar em Flávia, já ia esquecendo. Hoje, mais uma vez, eu estou vestindo uma blusa linda da Flávia Oliver Store, ok? Flávia Oliver Store. Olha que nome chique, não é? Você pode visitar o Instagram da Flávia e o Facebook, você vai encontrar lá muitas peças lindas como essa. E ela me abençoou, né? E me vestiu para estar aqui mais esta manhã com vocês. E o endereço dela, já falei, você pode anotar aí, é facinho, né? Flávia Oliver Store. Como é que eu escrevo Store? S-T-O-R-E. É um nome americano, ok? Ela é muito chique, né, gente? Store, ok? Flávia Oliver Store é a marca dela. Vai lá, apoia a irmã, ok? A irmã em Cristo merece, né, que a gente dê uma força para ela, porque muitas vezes a gente compra as coisas do ímpio e paga caro, não é? Por que não abençoar a nossa irmã também? Então, um abraço para você, Flávia, Sheila, Eliana, Zezé, Sônia, Luísa,
todos vocês que estão na minha audiência em casa ou no trabalho. Deus seja com você nessa hora, ok? Recebe a bênção do Senhor. E vou lendo aí para vocês um pedacinho desse Salmo 28. Como eu disse, Valdenice me mandou. Falei, oh, que coisa mais bonita. Eu normalmente recebo muitas mensagens. Então, aquelas mensagens que a pessoa manda, bom dia, boa noite, não é? Eu normalmente, essas mensagens, elas só me dão, assim, trabalho, né? Porque eu tenho que ir lá e ficar apagando, porque senão meu celular não aguenta, né? Se todo dia me mandar bom dia, todo mundo me mandar bom dia e boa noite, não é? Eu não vou conseguir dar conta de abrir todas as mensagens, né? E eu tenho que ficar limpando o meu celular todo o tempo. Então, eu sei que você quer me desejar um bom dia, eu sei que você quer me desejar uma boa noite, eu sei que às vezes você quer mandar, né, aquela mensagenzinha de edificação, né? Mas o meu WhatsApp, eu uso muito o meu WhatsApp, não é? Ele é a minha principal ferramenta de trabalho, é onde eu converso com todas as pessoas que eu pastorei no exterior, não é? Eu tenho que dar assistência a todas essas pessoas. Então, eu vou considerar, ok? Você que está me ouvindo, eu já vou considerar que você me deseja bom dia, boa noite, né? Que você deseja que eu seja edificada na palavra do Senhor, mas até para eu ter tempo de ler a Bíblia, até para eu ter tempo, né, de buscar, me edificar, para chegar aqui e ter uma mensagem para vocês, eu preciso que vocês me poupem dessas mensagens, né, que não sejam realmente importantes, tá bom? Essa semana, né, graças a Deus, é a última semana dessa enxurrada, né, que nós estamos recebendo e repassando. Eu tenho repassado, vocês me perdoem, mas eu acho que é o meu papel repassar, né? Este é o momento da gente, por exemplo, se eu acho que uma mensagem é boa, eu quero compartilhar, vocês me perdoem. Semana que vem, se Deus quiser, né? Tomara que a eleição já fique definida agora, para que a gente possa voltar a se concentrar, né? Nas coisas do reino, no cuidado pastoral, nas outras coisas todas que nós temos para fazer, né? Mas agora, esses dias são dias especiais. Cesana Ferreira, bom dia! Bom dia para você, depois eu vou ler a sua mensagem. Você está falando alguma coisa de horário de TV? Eu sei, né? O horário de TV, você está falando negócio do Bolsonaro. Eu sei, ele tem muito pouquinho, né? Porque o partido dele é muito inexpressivo. Aliás, eu tenho visto, né, que os próprios políticos, eles estão com maior dificuldade de encontrar um partido para eles, né, fazerem parte daquele partido, que é tanto partido que a gente não sabe mais, né? A confusão é grande. Mas vamos aqui ao Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios, para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme suas más obras. Sim, eu quero o verso 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Que o Senhor seja para sempre o nosso pastor.
Bom dia, Vermerson Carvalho. É a primeira vez que eu te vejo por aqui. Que bom. Volte sempre. Segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos conectados no Google e ao vivo também na Rádio Impacto, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Não é? Estamos aqui como um canal para abençoar a sua vida. Amados, então, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, porque esses dias, né, com todo esse comentário da política, não tenho tido tempo ainda de passar para vocês o estudo da oração do Pai Nosso. Depois nós vamos fazer isso com calma, ok? Mas hoje eu quero fazer um comentário na parábola dos 2 filhos, que está em Mateus, capítulo 21, 28. Diz assim, o Senhor Jesus, tá bom? Ele falando com seus discípulos. E ele faz uma pergunta. O que acham? Interessante, né? O Senhor começar uma parábola e ele começa com uma pergunta. O que acham? Havia um homem e esse homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Não é? A palavra aqui, arrependimento, muito importante. Gente, há mais de 26 anos eu tenho lidado com aconselhamento, ministério de cura, de libertação, ministério de intercessão. Então, eu lido muito com intercessores, que são pessoas tão tremendas, tão especiais, tão abertas para Deus. Né? O intercessor é alguém compassivo, capaz de receber as cargas de oração em favor das outras pessoas. E o dom da profecia acaba caminhando junto com o intercessor, porque ele vai penetrar de maneira profunda nos lugares espirituais, e não é raro que ele tenha visões, palavras proféticas, não é? Mas a confiabilidade dessas visões, dessas profecias, né? Se é confiável ou não, isso está ligado ao caráter do intercessor, ao caráter do profeta. Pessoas que não têm o seu caráter trabalhado por Deus, cuja personalidade, né, ainda não está íntegra, ela mistura carne e espírito, mistura espírito com a parte emocional. Então, ela não está íntegra, porque se é uma pessoa íntegra, aquilo que vem do Espírito de Deus vem no espírito dela e tem que passar sem que a alma dela, sem que a mente dela deturpe aquilo que Deus está falando, que Deus está mostrando. Então, pessoas que não são íntegras, elas estão com esta disfunção, não é? Elas não estão inteiras para que elas possam ser usadas dessa maneira íntegra. Não é? Elas vão ser enganadas e vão enganar. Elas enganam a si mesmas e enganam os outros. Algumas vezes de propósito e outras vezes nem é de propósito. É porque elas não estão com seu caráter trabalhado por Deus. Se o profeta não anda em integridade, ele não é digno de confiança.
não é? E o profeta que eu estou falando assim é qualquer um que trouxer uma visão, que trouxer algo da parte de Deus, que estiver vendo algo no reino do Espírito, né? E falando para as outras pessoas, ou que alega, eu ouvi Deus falando isso comigo e agora eu estou falando para vocês o que Deus me falou. Né? Tudo isso, gente, nós temos que ter discernimento de espírito. Nós temos que ouvir primeiro do Espírito de Deus em nós, e se o Espírito de Deus disser é verdade, né? É isso mesmo, então nós podemos aceitar como verdade. Se não testifica, não vá atrás do profeta, não se violente, não faça aquilo que não está no teu coração, que Deus está falando para você, ó, não é por aí, só porque alguém trouxe uma revelação, uma visão, uma palavra, não ande atrás disso, ok? Vá para o joelho e pergunte ao Senhor. Se o profeta não anda em integridade, ele não é digno de confiança. Se a palavra da pessoa que está sendo usada é uma pessoa que a palavra dela tem que ser sim, sim, não, não. Isso demonstra que ela é íntegra, então ela é um canal limpo para ser usado por Deus. Ela não vai interferir, né? Aquilo que está errado na vida dela não vai interferir com a mensagem que ela está trazendo da parte de Deus. Se a pessoa ela tem o hábito de falar e não cumprir, então ela não é alguém confiável. Quando é usada por Deus, não é digno de confiança, ok? Se essa pessoa, ela fala, mas não cumpre. Se essa pessoa deve aos outros, não é? Ela está devendo a outras pessoas e ela não dá nenhuma satisfação e ela não tem intenção de pagar. Esta pessoa, ela é desonesta. Se a pessoa é desonesta, ela não é digna de confiança quando ela é usada por Deus, não é? Se ela chega sempre atrasada, né? Toda vez aquela pessoa, ela sempre chega atrasada nas coisas, ela marca com você, ela chega atrasada, ela não é confiável nem para cumprir o compromisso que ela fez contigo, né? Que ela fez com a outra pessoa, ela também não é íntegra, é uma pessoa que está com problemas, não é? Ela não está inteira, ela precisa ainda ser sarada, a alma dela precisa ser tratada, a personalidade dela precisa ser restaurada, ok? Porque se ela não cumpre a palavra dela, né, com os outros, também a palavra de Deus na boca dessa pessoa não vai ter autoridade e não vai se estabelecer. Se é uma pessoa que está na prática do pecado, se é uma pessoa que está maziada contra a pessoa e não tem a bênção de Deus, tudo isso te desabilita, desautoriza esta pessoa para ser usado como um porta-voz do Senhor. O porta-voz do Senhor, ele precisa ser íntegro para que ele seja confiável, ok? E esse texto de Mateus, ele fala, né, do caráter de 2 filhos, fala da integridade desses filhos. Quantos não fazem, né, como esse filho que ele falou, sim, Senhor, eu vou, né, estou já te obedecendo. Mas eles fingem obedecer. Eles dizem que vão, eles dizem que Jesus é o Senhor da vida deles, mas eles não fazem o que o Senhor manda. Eles não andam em obediência, eles não honram a palavra dada. Não é? Este filho, o pai pensou que podia confiar nele, pensou que ele estava lá trabalhando na vinha, mas ele não estava. Ele deu a palavra dele e ele não cumpriu o que ele falou. Então, não é digno de confiança, porque se ele não honra o pai dele também não vai honrá-lo. Se nós não honramos ao Senhor com a nossa integridade, com a nossa honestidade, com o nosso compromisso, Deus também não vai honrar a palavra que sai da nossa boca e ela não vai se estabelecer, ok? Então, tem muitos filhos assim, fingem obedecer, dizem que vão, mas não vão. Não honram a palavra que falaram, fazem o que querem. Eles têm ainda aquela natureza enganadora de Jacó, né? Jacó nasceu assim, né? Já tentando, né? Tapear o irmão dele, tentando passar por cima. E nós vimos que todos nascemos com esta natureza de Jacó. Enquanto a sua natureza não for transformada de Jacó para Israel, para príncipe de Deus, né?
aquilo que vem de você não é confiável. E aí acaba que, né? Isso é terrível, porque você passa a não confiar mais nos profetas, nas visões, por causa de todo o engano que Satanás faz questão de disseminar, não é? Para quando um verdadeiro profeta falar, as pessoas, não confio mais em profecia, não confio mais em visões. Este é o objetivo dele. Mas nós devemos ser capazes, não é, de discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. E isso nós vemos em todas as áreas de nossa vida. Nunca se viu tanto fake news, tanto notícia falsa, para justamente provocar esta operação do engano. Não é? Que nós vimos que o pai da mentira é Satanás, o pai do engano é Satanás, quem distorce as palavras é Satanás. E nós não queremos ser filhos do pai da mentira, não é? A obediência, ela cobra um preço alto, não é? Que preço é esse? É a nossa vontade. Nós temos que dobrar a nossa vontade. Dobrar a nossa vontade, a vontade de Deus. Não é? Algumas pessoas, elas têm uma vontade rebelde. São pessoas voluntariosas. A vontade delas é o que importa. Elas não se dobram em obediência. E tem um ditado, né? Que uma coisa é você falar. A outra é você fazer. Este filho falou que ia fazer, mas não fez. E de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta você dizer, mas eu tinha a intenção de ir, mas depois eu desisti, né? Eu tinha a intenção de obedecer a Deus, mas depois a minha carne falou mais alto, né? Eu não tive honestidade, hombridade, integridade suficiente para obedecer a palavra de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, e eu não aguentei, e aí eu pequei, eu dei lugar à carne, eu sei que eu não posso, mas o que eu vou fazer? Não é? Eu sou tão carente, eu sou tão necessitado. Pois vai para esse caminho. Você precisa ser íntegro, honesto, confiável, uma pessoa que fala e cumpre o que diz, uma pessoa que, né, marca um compromisso e cumpre, que fala que vai pagar e paga, ok? Isso é ser testemunha de Deus na terra. O segundo filho, né, o primeiro filho, ele disse, é o verso 30, ele falou, eu não quero. Deixa eu checar aqui, ó. Verso 30, o pai chegou, outro filho. É engraçado, aqui tá invertido essa versão aqui. Na minha outra versão está que o primeiro filho disse sim, senhor, e o segundo disse, não quero. Não é? Esse que disse eu não quero, na verdade ele estava dizendo, a minha vontade não quer te obedecer. Eu não estou a fim de ir, não é a minha vontade, eu não quero obedecer. Não é? Mas depois, arrependido, ele foi. E Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? Os judeus, eles não queriam se arrepender. Não é? O que é arrependimento? Arrependimento é você lamentar o mal que você cometeu. É você sofrer, né, com aquela falta que você praticou, com aquele pecado que você praticou. E a partir deste arrependimento, você tem uma conversão. E o que é a conversão? Conversão significa mudança. Você já viu? Você está indo na entrada principal, está lá a placa. Conversão à direita, conversão à esquerda. Ali é o caminho para você retornar, para você converter, para você ir em outra direção. Conversão fala de mudar a sua direção. E nós precisamos, né, de nos converter. Conversão é uma metanoia. Que essa palavra metanoia fala? Metanoia é uma palavra que fala sobre a mudança na maneira de pensar, mudança de mente, metanoia. Ter uma metanoia é uma mudança na maneira de pensar que vai levar a pessoa a agir diferente. Quantos estão com a cerviz dura? São rebeldes, uma vontade que não se dobra. É só a vontade da pessoa que importa, é só o que ela quer, é só a necessidade dela. Não é uma pessoa quebrantada, não é uma pessoa ensinável, obediente,
não é, à palavra de Deus. Precisamos de um arrependimento verdadeiro e profundo que nos traga uma verdadeira mudança. O arrependimento legítimo, ele traz a legítima conversão. Não há legítima conversão se não houve um legítimo arrependimento. O homem nascido de novo, ele vai surgir dessa experiência de um profundo arrependimento. E esse lugar de arrependimento, para que a gente alcance esse lugar de arrependimento, nós temos que ser violentos contra nós mesmos. Com a ajuda do Espírito Santo, não é? Nós vamos chegar neste lugar de rasgar não só as vestes, mas rasgar o coração na presença do Senhor. Odeie a sua maneira de ser errada. Odeie a sua maneira de ser contrária à vontade de Deus. Vá para a luta com o Senhor, como foi Jacó, né? Que ele lutou com o anjo. Eu não te deixo ir se primeiro você não me abençoar. O que é que ele estava querendo? Ele estava querendo uma mudança dentro dele. Ele precisava que o anjo arrancasse aquela natureza de enganador dele, não é? Para que ele fosse transformado, para que ele atravessasse ali o rio, as águas do Jaboque, num tipo do batismo, né? E saísse do outro lado um novo homem, disposto a se reconciliar com seu irmão, não é? E não querer tudo para si, e não querer a melhor parte para si, e querer primeiramente o bem dos outros, mais que o seu próprio bem, ok? Para isso, você precisa entrar na batalha, entrar na luta com Deus. Você precisa ir para o pó. Você precisa se quebrantar. Você precisa chamar aquilo que é pecado de pecado na sua vida e parar de inventar desculpas. E falar, Senhor, se o Senhor não me transformar, eu prefiro morrer do que viver desta maneira, do que ser desta maneira horrível que eu vejo que eu sou. Eu não quero mais viver assim, Senhor. E você tem que realmente, não é? Se humilhar na presença do Senhor, porque aí Ele vai te exaltar. Faça como aquela mulher, que ela se atirou aos pés de Jesus. Ela foi ali na casa daquele fariseu, onde ela sabia que todos estavam olhando para ela com nojo, com raiva, onde ela era completamente rejeitada. E ela não se importou com a opinião de mais ninguém sobre ela. Ela queria mudar, ela queria ser diferente. Ela foi e se atirou nos pés de Jesus e começou a chorar. E ela chorou tanto que ela banhou os pés de Jesus com as suas muitas e profundas lágrimas de arrependimento. O evangelho que tem sido pregado hoje no Brasil não tem sido um evangelho de arrependimento, tem sido um evangelho superficial. Vem para Jesus que você vai ser abençoado e que você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Errado. Vem para Jesus que você vai morrer, Ele vai te matar, Ele vai crucificar a tua carne. Você vai sofrer com Cristo para que o seu velho homem seja exterminado e possa surgir de você algo novo, algo bom, algo em Cristo, ok? Não seja hipócrita, não seja desonesto consigo próprio. Do jeito que você está, não vai dar, ok? Você precisa passar por esse caminho de morte, de realmente odiar a sua vida. Aquele que odiar a sua vida neste mundo vai ganhar a vida eterna. Aquele, né, que preza a sua vida neste mundo, que quer continuar vivendo como você não é? Se você não quer mudança, se você não quer transformação, se você não quer novo nascimento, então você não vai ter vida eterna, não entra no reino dos céus. Você tem que, sim, ser honesto com Deus. Você tem que ir para a lona com o Senhor,
ok? E você tem que fazer igual quando a gente vê aqueles lutadores na lona, né? Quando um está ganhando do outro, imobilizou o outro está derrotado, não tem mais o que fazer. Ele bate na lona, ele bate e fala, eu me rendo, eu me rendo. Você tem que bater na lona para Jesus, falar, eu estou vivendo de maneira a te desonrar, Senhor. Eu falo que eu sou profeta, que eu estou vendo isso, que eu estou vendo aquilo, que o Senhor me falou isso e aquilo. Mentira! Porque você ainda está debaixo da mentira do diabo. Bata na lona. Peça ao Senhor, socorre-me, Deus. Me mata, mas não me deixa viver enganado e enganando. Eu quero a verdade na minha vida, que é Jesus Cristo, e eu quero viver para a verdade e pela verdade. Amém, queridos? Larga de ser cerviz dura. Deixa o Senhor tratar com a sua vida, deixa Ele te libertar, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Que o Senhor possa sondar o teu e o meu coração, e que nós agora, né, que estou no último minuto do programa, possamos também sondar a nossa consciência diante do Senhor, na nossa votação domingo. Faça o melhor que você puder pelo Brasil. Faça o melhor que você puder para o reino de Deus, ok? Aquilo que nós plantarmos nesta eleição, nós vamos colher. Que Deus nos dê sabedoria para dessa vez plantar uma semente diferente, porque a semente que nós plantamos, a colheita que nós tivemos foi tão terrível. Foi tanta destruição, não é? Que Deus possa nos dar uma chance e arrancar do nosso país toda a erva daninha para que nós possamos florescer num novo tempo. Bom voto para você, que você vote de maneira abençoada e que os anjos do Senhor estejam ao lado de cada urna no Brasil para que não haja nenhuma operação do engano. Amém? Fiquem na paz, se Deus quiser. Nos vemos segunda-feira, né, com o resultado do nosso penoso trabalho de intercessão e de clamor pelo Brasil. Fiquem na graça do Senhor. O meu WhatsApp, se você quer falar comigo, anota aí o meu WhatsApp, é 32 aqui de Juiz de Fora, ok? 991959489. Você pode entrar em contato comigo, perguntar o que você quiser e estar participando também do projeto missionário, o projeto Asra, com as crianças lá da Índia, ok? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Tenham um fim de semana abençoado. Bom dia para vocês.